Olá, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o primeiro bloco de notícia na manhã desta quinta-feira, 19 de setembro, com as principais manchetes, com as principais matérias dos jornais do Brasil e do jornal cearense O Povo. E a gente começa pela capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete, e é o assunto de ontem para hoje mais comentado na área de economia, é que o Banco Central aumenta juros em 0,25 ponto na primeira alta sob esse terceiro mandato do presidente Lula. E no mesmo dia, os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, corta 0,50 na taxa de juros no ZEWA. A falta de destaque da Folha de São Paulo de hoje é sobre o incêndio no Parque Nacional de Brasília, que já foi controlado ontem, mas que ainda tem chamas subterrâneas, que aqui no Ceará a gente chama de fogo de muturo, que é o fogo que fica por baixo da terra, por baixo da folhagem. Incêndios subterrâneos dificultam o trabalho de brigadistas no Parque Nacional de Brasília. Anta com patas queimadas é encontrada na área de preservação. Fogo se concentra em matas de galerias e destrói árvores pela raiz. Outra chamada da capa da Folha de São Paulo, no caderno Ilustrada, que é o caderno de entretenimento da Folha, em documentário e álbum, o rapper Ed Rock registra sua trajetória com Os Racionais e em trabalho solo. Outro registro é que o jogador italiano Quilati, artilheiro da Copa de 1990, morre aos 59 anos vítima de câncer. Turismo. Los Angeles une cultura e ostentação. Roteiro de 3 dias na cidade inclui Museu do Oscar, visita a estúdios, museus, Beverly Hills e Rua do Luxo. Governo Lula cobra responsabilidade de estados por fogo. O governo Lula tenta dividir com os estados brasileiros as responsabilidades pelo enfrentamento das queimadas no Brasil. Do outro lado, governadores de partidos de oposição apontam falta de coordenação federal nas ações. Ainda no mesmo assunto, mega queimadas aceleram o risco de colapso amazônico. Taxa de áreas de floresta da Amazônia atingidas por incêndios quase dobrou em relação a 2023. 1,77 milhão de hectares queimaram neste ano. A alta de fogo na vegetação nativa e seca podem tornar dano ao bioma irreversível. Na área internacional, é chamada de capa da Folha de São Paulo. Após a ação com pagers, é aquele aparelhozinho que eu expliquei ontem, que nos anos 90, antes da internet, as pessoas se comunicavam através de mensagem. Agora, outro aparelho também muito em desuso, que é o walk-talk, que os seguranças, aquele aparelhozinho que os seguranças se comunicam. Os dois funcionam, é bom explicar, com ondas de rádio. Não tem internet neles. Então, ontem, depois do ataque com esses pagers que explodiam, ontem
quem explodiram no Hezbollah foi o Octox, que mataram 20 pessoas nessa briga, nessa guerra Hezbollah e Israel. Ministério debate terapia para autista após documento controverso. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas quer o Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, como órgão de infraestrutura. E por último, na área de política, é uma chamada dizendo que prefeitos de São Paulo privilegiam asfalto e deixam ônibus em segundo plano em ano eleitoral. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. O que é que o Estadão traz hoje para os seus leitores? A manchete é a mesma. Copom eleva juro em 0,25%, ponto, com voto favorável de Galípolo. Galípolo hoje é diretor, mas é cotado para ser o presidente do banco a partir de janeiro de 2025. É por isso que o Estadão dá essa ênfase ao nome dele. E a decisão do Copom em elevar essa taxa de 0,25 ponto foi unânime. O Estadão traz também que ontem os Estados Unidos cortam 0,5 na taxa de juros. O Brasil sobe 0,25 e os Estados Unidos cortam 0,50. Então, aqui no Brasil, a Selic foi de 10,5, 0,50 para 10,75%, com o apoio do indicado por Lula para ser futuro presidente do Banco Central. O FED, que é o Banco Central norte-americano, confia em baixa da inflação naquele país. O ex-Twitter, o X é o ex-Twitter, Elon Musk dribla bloqueio determinado por Alexandre de Moraes e usuários têm acesso ao X, ao ex-Twitter. Por ordem do ministro do STF, a rede social está bloqueada no país desde o dia 30 de agosto. O X teria burlado a determinação por meio de técnica que adota IPs dinâmicos. O STF pediu explicação à Anatel. Na área internacional, é chamada de capa do Estadão. Após detonação de Perges, Hezbollah é alvo de nova série de explosões, desta vez de Al-Taqs. Grupo radical com base no Líbano ainda contava vítimas de Perges quando nova ofensiva matou 14 e feriu mais de 400. Mudanças climáticas. A Câmara Federal dispensa licitação e facilita ações em caso de calamidade pública. Texto, criado após enchentes no Rio Grande do Sul, também contempla queimadas. Foram liberados 20 bilhões de reais para este setor. Esta foto é do Parque do Ibirapuera. É para dizer, em São Paulo, que o Exército quer erguer prédio em seu terreno no Ibirapuera e a vizinhança é contra. Força Terrestre pleiteia liberação de edifício de apartamentos de até 45 metros de altura, mais do que os 28 metros de altura hoje permitidos. Em São Paulo, capital, o candidato Guilherme Boulos participou de uma sabatina ontem no Estadão e ele disse: em situação de reintegração de posse, não vou prevaricar. Candidato do PSOL disse ao Estadão que cumprirá ordem judicial
caso não haja acordo com diálogo. Ele diz: se não, eu sou preso, se não cumprir com a determinação judicial de reintegração de posse. Isso é uma polêmica com relação aos sem-teto lá de São Paulo. No caderno Literatura, a matéria de capa é Tesouros Inéditos do Baú de Cazuza. 2 novos livros trazem poemas do artista, muitos deles inéditos, e uma fotobiografia com 700 imagens. Venezuela. O Edmundo Gonçalves Urrutia diz ter sido coagido a reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. Concurso online, a Bet ensina parceiros a enganar apostadores com inteligência artificial. Essas bets, BET, são aquelas empresas que oferecem apostas online para os internautas. E a chamada de capa do caderno Economia e Negócios é falando sobre o sistema financeiro. Bancos terão de emitir alertas sobre golpes no Pix. Agora, vamos para a página do jornal Globo, no Rio de Janeiro. A manchete no alto da capa é sobre o Rock in Rio, que todo o sistema Globo, o jornal, televisão, Globo News, estão dando toda a cobertura a esse evento. E diz que no Rock in Rio, o festival dá pontapé inicial da segunda semana, com muitas atrações internacionais. A manchete também do jornal Globo é sobre a nova taxa de juros do Brasil. Decisão unânime contra inflação. O Banco Central eleva juros em 0,25 ponto, a primeira alta no governo Lula. Copom fala em ciclo iniciado de subida da Selic para conter projeções de inflação. Nos Estados Unidos, o FED, que é o Banco Central de lá, corta taxa pela primeira vez em 4 anos. A foto destacada no alto da capa do Globo é sobre os ataques com esses aparelhos pequenininhos, mas muito prejudiciais. Após os pagers detonarem com explosivos de alta potência, agora explodem os walk-talks do Hezbollah. E Israel anuncia nova fase na guerra que não tem época, não tem tempo para parar. Processos no Supremo podem ampliar rombo na Previdência Social do Brasil. Ações que questionam pontos da reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional em 2019, como a alíquota progressiva, podem ter impacto de até 200 bilhões de reais nos cofres do Tesouro Nacional, calcula a AGU, a Advocacia Geral da União. Petrobras avalia reduzir preço dos combustíveis e as ações da empresa caem. Estatal estuda baixar valor da gasolina, hoje entre 2% a 7% acima do mercado internacional. Eventual redução teve impacto negativo nas ações da Bolsa de Valores. Ainda é chamada de capa no Globo de hoje, 19 de setembro, quinta-feira, a Rede X, ex-Twitter, dribla bloqueio da Anatel. E agora a empresa, a Agência Nacional de Telecomunicações, cobra empresas a cumprir decisão do STF.
uma mudança no registro de servidores da rede social X fez com que a plataforma voltasse a ser acessível no país. A Anatel notificará as empresas usadas a refazer o bloqueio. Em São Paulo, capital, o jornal Globo traz uma matéria dizendo que Datena justifica cadeirada e reconhece que parte de suas propostas não vingará. Ele disse isso em sabatina ao jornal Globo, ao Valor Econômico e à Rádio CBN. O candidato do PSDB, líder em rejeição nas pesquisas, diz que a agressão a Marçal foi episódio deplorável, mas agiu em legítima defesa. Admite que parte do seu plano de governo não vai funcionar e ataca a indústria das multas. Pesquisas põe Nunes, Boulos e Marçal em empate técnico. A última pesquisa anunciada ontem à tarde. E no Rio de Janeiro, a sucessão, também sobre pesquisa, o Eduardo Paes, que é o atual prefeito candidato à reeleição, ele que é filiado ao PSD, perde intenções de votos para Alexandre Ramagem, que é do Partido Liberal, apoiado por Bolsonaro. Mas ainda, Eduardo Paes tem liderança com folga comparado ao seu adversário. Pesquisa Quest mostra que o prefeito teve queda de 7 pontos percentuais, ficando ainda com 57% de intenções de voto nesse levantamento, e o segundo colocado, que vem logo atrás dele, é o Alexandre Ramagem com 18%, que cresceu, mesmo nessa pesquisa com 18%, ele cresceu 4 pontos entre bolsonaristas. Estudo liga consumo de álcool a 6 tipos de câncer. Isso na página de saúde do jornal O Globo de hoje. Pesquisa com 135 mil pessoas indica que bebida é fator de risco para 6 tipos da doença, como na mama e no colo retal. Rio tem aumento de mortes no trânsito no primeiro semestre. Acidentes em vias no estado de janeiro a julho causaram 1.277 mortes, 11% a mais que no mesmo período do ano passado. Número de feridos também subiu. Aqui uma charge do Datena com a cadeira na mão e dizendo assim: ouvindo a cadeira, dá-lhe Datena. O Datena ontem fez uma caminhada pelas ruas de São Paulo e foi muito elogiado por ele ter dado a cadeirada no adversário dele, Pablo Marçal, candidato pelo PRTB. Essas fotos de recipientes, muito conhecido aqui no Brasil, muito usado pelas donas de casa, todos são da Tupperware, para guardar mantimentos, alimentos. É para ilustrar uma matéria internacional que diz o seguinte: um pote de dívidas e o fim de uma era? Pergunta. Grife icônica de vasilhas de plástico com quase 80 anos de fundação, a Tupperware aos poucos perdeu encanto e mercado, e com dívida de 1,2 bilhão de dólares, pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Por último, é chamada de capa do jornal o Globo na área dos esportes. É a Copa Libertadores. Fluminense abre vantagem por vaga na semifinal e Botafogo empata. Vamos agora aqui para o Ceará.
é a capa do jornal cearense O Povo. A manchete também é a decisão do Copom. Primeira vez no terceiro governo de Lula. Em decisão unânime, Copom eleva a Selic para 10,75% ao ano. A alta foi de 0,25 ponto percentual, como já era esperado pelo mercado. É a primeira elevação neste mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O último aumento da Selic havia sido no dia 3 de agosto de 2022. Duas fotos em destaque na capa do jornal O Povo. A primeira é esse monumento aqui. Ele é o antigo farol do Mucuripe. É um ícone da cidade. No seu início, esse farol é que iluminava, é que sinalizava para os navios a costa, a terra. E ele ontem foi anunciado pelo governador Eumano de Freitas, ele assinou ontem uma ordem de serviço para a reforma do equipamento, que é um monumento histórico do Ceará. E essa restauração vai custar R$2.600.000. Foi o que foi anunciado ontem. Esta outra foto é Nordeste em Cena. É uma foto de uma peça de teatro. Ela é chamada 1877. Quem está encenando é a companhia Trapiá Companhia Teatral, e essa peça debate o histórico das secas em apresentações gratuitas. Na área de cidades, é chamada de capa do jornal O Povo, dizendo que o Ceará é destaque na redução da distorção da idade série na educação básica. Na área de política, ontem o Catânio, Valdemir Catânio, que é candidato a prefeito em Caucaia, município vizinho aqui de Fortaleza, ele foi sabatinado pelo jornal O Povo e a rádio CBN, e nesta sabatina ele é candidato a prefeito lá em Caucaia pelo PT. E com o apoio do atual prefeito Vitor Valim, que é do PSB, que desistiu de concorrer à reeleição. O Catânio diz que ele, Catânio, e o aliado prefeito Vitor Valim têm trajetórias políticas distintas. A reportagem de hoje do jornal O Povo é sobre o que os candidatos a prefeito de Fortaleza propõem para a Guarda Municipal. Na área de economia, preço comparado com o impacto das queimadas, valor da batata inglesa varia aqui na capital 267,6% no preço. Na área de esportes, é a matéria do jogo de ontem do Ceará, que o Ceará perdeu para o Curitiba, foi de 3-1, e se distancia do grupo do G4, o grupo 4 que estão no topo da disputa da Série B. Agora vamos para Brasília. Correio Brasiliense traz como manchete de capa, não como os outros, não a subida da taxa da Selic, mas dá um destaque em cima. Diz, Banco Central eleva a Selic a 10,75% ao ano. Nos Estados Unidos, a taxa cai. A manchete escolhida pelo Correio Brasiliense para dar destaque na edição de hoje é sobre as queimadas. Diz, seca, calor, fogo e fumaça desafiam os brasileiros. E veja aí
esta foto com um bombeiro e esse usando um jato d'água para apagar fogo. O incêndio no Parque Nacional de Brasília destruiu 1.400 hectares de vegetação. Bombeiros trabalharam ontem no controle dos últimos focos. Diante da segunda maior seca da história, com 149 dias sem chuva, o Distrito Federal viu sua rotina mudar em setembro com eventos extremos. Nos últimos dias, uma onda de calor elevou a temperatura acima dos 30 graus por vários dias seguidos, com o ápice na terça-feira, quando os termômetros marcaram 35,3 graus Celsius, o maior do ano. Desde domingo passado, incêndios florestais provocaram uma nuvem de fumaça e poeira, levando dezenas de pessoas com problemas respiratórios aos hospitais. Escolas e universidades, na asa norte do plano piloto, suspenderam as aulas, como a Universidade de Brasília, a UNB, Universidade Nacional de Brasília, que fica na asa norte. Suspenderam as aulas, todos os colégios naquela área, que não conseguiam respirar. Além do resgate das máscaras para driblar o ar poluído do início da semana. A medição ontem considerou a situação moderada. Os brasilienses intensificaram medidas típicas desta época, como o uso de umidificadores e suspensão de atividades físicas. A corrida às piscinas e ao Lago Paranoá, que é o único lago artificial criado para Brasília, é o Lago Paranoá, aumentou enquanto a capital espera pelo retorno das chuvas, que deu sinais ontem à noite, uma pequena chuva em Águas Lindas, que é um município próximo a Brasília. É chamado de Águas Lindas do Goiás. Hora do voto em Formosa. Delegada Fernanda, que é candidata pelo PP à prefeitura da cidade de Goiânia, foi sabatinada ontem pelo Correio Brasiliense e pela TV Brasília, na série chamada O Entorno de Brasília. E ontem foi a vez da cidade de Formosa, já que Brasília não tem eleição municipal este ano. Lá não existe prefeito, lá não tem vereador, só tem governador, que é o Ibanez Rocha, e os deputados distritais, que fazem às vezes de deputado e vereador do Distrito Federal. Atenção aos pets. No CBN, o secretário de Proteção Animal do Distrito Federal, Ricardo Villafane Gomes, falou sobre os planos da pasta como um hospital veterinário para os pets. Governador Ibanez sobrevoa parque e promete punir quem causou incêndios. Ele fez isso depois das críticas, porque no final de semana, no ápice do fogo do Parque Nacional, ele estava em São Paulo, no evento particular, da agenda dele particular. Foi muito criticado pela ausência dele, do Distrito Federal, e agora o Correio Brasiliense registra que ele deu um sobrevoo de helicóptero na área do parque, que foi incendiado. Palácio do Planalto e governadores tentam acordo sobre as queimadas. É outra chamada de capa do Correio Brasiliense. Gama luta contra a falência.
recordista de títulos do futebol candango, candango é o futebol de Brasília, e representante, o brasiliense também é chamado de candango, brasiliense ou candango, é quem mora em Brasília. Recordista de títulos do futebol candango e representante do Distrito Federal na Série A de 1999 a 2002, o Alviverde entra em recuperação judicial. A charge do Correio Brasiliense, da capa, e viu aqui na capa do Correio, é que esse lado esquerdo é o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e do outro lado o presidente Lula, que também mora em Brasília, porque ele é o presidente da República, e os dois com duas mangueiras tentando apagar os incêndios. No caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, a chamada de capa é uma entrevista com Daniela Madeira. Novo olhar para o caso Glass. Jurista Roberto Caldas vai coordenar grupo de observadores para acompanhar a prisão do ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass. E na entrevista, Daniela Madeira, que é conselheira do CNJ, avalia as transformações tecnológicas na justiça. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico do Rio de Janeiro. Valor Econômico, que é do grupo O Globo de Comunicação. A primeira chamada é sobre mineração. Faturamento e investimentos em ESG, energia e logística, crescem apesar do quadro global adverso. Indústria. A empresa WEG vai investir 670 milhões para ampliar a capacidade de produção no Brasil e no México. Tecnologia. André Penha, cofundador da Quinto Andar, vai assumir a presidência da IBBX, que é uma startup de energia elétrica sem fio. Não poderia ser outra. A manchete de capa do Valor Econômico é o aumento da Selic. Em sentido inverso, Banco Central eleva a Selic para 10,75%, enquanto o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, corta juro para 0,5%. Analistas destacaram o tom duro do comunicado do Copom, do Conselho Monetário, e a preocupação com a inflação no país. Na área internacional, a chamada de capa é para o novo ataque no Líbano, que deixa ao menos 9 mortos. E o inusitado aí é porque agora eles estão usando aparelhos pequenos como os pagers e os walkie-talkie, que é um aparelho de comunicação muito usado entre os seguranças e também entre os cerimonialistas. Nesses eventos, os cerimonialistas usam também esse aparelhinho. Eles colocam explosivos nesse aparelho, distribuem e, através de uma mensagem via rádio, que não pode ser interceptada, explode matando as pessoas. É a guerra entre Israel e o Hamas e o Hezbollah. Evento em Nova York. O Valor Econômico e a empresa AmCham realizam eventos sobre clima em Nova York. Outra chamada de capa é dizendo que a Redditor de hospitais investe 7,5 bilhões de reais em expansão. A preferência é pela expansão orgânica,
que tem proporcionado melhor retorno quando comparada a aquisições e ativos que já foram atraentes no passado, mas hoje enfrentam acordos comerciais depreciados com as operadoras de planos de saúde. Esta senhora, essa jovem senhora na capa, é uma entrevista sobre turismo. O Brasil tem muito espaço para impulsionar o turismo internacional, que hoje só representa 5,9% de tudo que é gasto por viajantes no país. Segundo essa pesquisa, que aponta só que o turismo internacional representa só 5,9% de tudo que é gasto por viajantes no país, é um levantamento do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. E a Julia Simpson, que ela é presidente desse conselho, diz o seguinte: o que poderia ser visto como algo ruim, nós vemos como uma oportunidade. A empresa de moda sueca H&M desembarca no segundo semestre de 2025 no Brasil. Vai abrir suas primeiras lojas no Brasil. As inaugurações devem ocorrer entre setembro e outubro do próximo ano, em São Paulo e no Rio de Janeiro, inicialmente. A empresa AgroGalaxy apresenta pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, na área de política, a chamada de capa é uma pesquisa do Instituto Quest, que mostra empate triplo em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma vantagem do atual prefeito Eduardo Paes, que hoje está com 57% das intenções de voto. O segundo colocado, adversário dele, que é o Alexandre Ramagem, do Partido Liberal, está com 18%. E em São Paulo, os três ficam ali só trocando de posição, mas não caem nas pesquisas. O Ricardo Nunes, nesta pesquisa da Quest, fica com 24% das intenções de voto. O Guilherme Boulos com 23% e Pablo Marçal com 20%. E com os 3 pontos de alteração, de margem de erro para cima ou para baixo, os 3 estão tecnicamente empatados. E por último, é chamada de capa do Valor Econômico: imigração preocupa eleitor nos Estados Unidos e é tema nos pronunciamentos, nos discursos dos 2 candidatos, da Kamala Harris pelo Partido Democrata e de Donald Trump pelo Partido Republicano. Com essas matérias das capas dos principais jornais do país e do jornal Povo, jornal cearense O Povo, encerro por aqui essa leitura. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, eu começo citando os 2 editoriais do dia. O primeiro editorial trata sobre o avanço de facções reflete excesso de presos, diz o jornal Folha de São Paulo. PCC, primeiro comando da capital, e Comando Vermelho, o CV, já atuam em penitenciárias de 25 estados do país. Expansão precisa ser contida com o fim do encarceramento em massa e ações de inteligência policial para desmonetizar esses grupos. Desmonetizar é tirar o dinheiro desses grupos. O segundo editorial é na área internacional. É um assunto internacional. Ataque indica paz mais distante na guerra do Oriente Médio. Explosões de pagers e ao toque do Hezbollah
eleva riscos de ampliação do conflito. Israel fala em nova fase da guerra, num sinal de que o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, não quer limitar sua campanha militar em Gaza. Ainda nas páginas internas da Folha, na área de política, é dizendo que politização do asfalto em ano eleitoral deixa ônibus em segundo plano em São Paulo. Plantio de árvores para fins industriais avança preservando o ambiente. Aqui tem uma matéria com a foto do Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que é do Piauí, ele que é o presidente nacional do PP. Queremos desmoralizar, ele diz, queremos desmoralizar Marçal no segundo turno, afirma Ciro Nogueira. Ciro Nogueira apoia em São Paulo, na capital, a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB. E ele deseja que os dois vão para o segundo turno. Ricardo Nunes, a quem ele apoia, e Pablo Marçal, do PRTB, que é o adversário e disputa o mesmo voto, o voto dos conservadores de São Paulo. E o desejo de Ciro Nogueira é que os dois sejam adversários no segundo turno. Diz ainda aqui a matéria. Senador do PP diz que eleitorado busca nome mais bolsonarista que Ricardo Nunes. Empresas do ex-coach, que é do Pablo Marçal, são processadas por falta de carteira de trabalho assinada dos funcionários. As empresas das quais é sócio ou administrador de Pablo Marçal, sofrem vários processos por não registrar a carteira de funcionários e acumulam condenações. Ainda é destaque nas páginas internas da Folha de São Paulo, outra matéria sobre a disputa na capital paulista. Ricardo Nunes avalia cenário para decidir papel de Bolsonaro na campanha. Datena volta às ruas, ele que é candidato a prefeito pelo PSDB, volta às ruas e houve elogios por dar cadeirada em adversário. Isso ao vivo, num debate televisivo. A outra candidata é essa do Partido Novo. Maria Helena cita semelhança com Marçal, mas afirma que age diferente. Candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo defende regularização fundiária e não dá detalhes de acusação feita contra a deputada Tabata Amaral durante debate. A Tabata Amaral, ela é candidata a prefeita de São Paulo pelo PSB. Turbinada de PT em bolos, turbinada financeira. Repetindo, empresários, turbinada de PT em bolos, financeiramente falando, supera doações de 6 partidos juntos para o candidato Ricardo Nunes. Empresários bolsonaristas engordam doações para Pablo Marçal, que tem maior número de repasses individuais do país. Prefeito Ricardo Nunes recebe de donos de incorporadoras. Incorporadoras são empresas do ramo imobiliário. Justiça pune Ricardo Nunes e Guilherme Boulos por exposição do governador Tarcísio e do presidente Lula na TV acima
do limite permitido. Em Salvador, o ministro Rui Costa mergulha em campanha no interior da Bahia e ignora a sucessão na capital. Supremo inicia julgamento sobre limites da liberdade de expressão. Páginas de mercado. Economia. Brasil inicia ciclo de alta de juros na contramão dos Estados Unidos, que reduzem taxa pela primeira vez em 4 anos. Juro deve iniciar o ano de 2025 acima de 11% e seguir elevado por um bom tempo, dizem analistas. Aplicações pós-fixadas ficam mais atrativas com a alta dos juros, afirmam especialistas. Tribunal de Contas da União dispara alerta ao governo sobre risco de meta fiscal não ser atingida neste ano. Empresas de apostas online, as chamadas bets, devem pagar 35% em tributos e os ganhadores dos prêmios 15% de cada prêmio. O DER, o Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo, terá novo nome e incluirá mais atribuições como hidrovias e barragens. O Departamento de Infraestrutura vai absorver funcionários e obras de desassoreamento que atualmente fica com o DAER. Transição energética gera empregos, mas a adaptação do mercado é desafio. JBS anuncia nos Estados Unidos parceria para produzir biogás em fábricas no país. Horário de verão agrada aos bares, mas preocupa o setor aéreo. 89% do setor industrial no Brasil adota iniciativas ambientais. O governo deve perder 133 bilhões de reais em ações contra a reforma da Previdência que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Programa de crédito para os beneficiados do CadÚnico, Cadastro Único, e também para os microempreendedores individuais, vai para a sanção, foi aprovado no Congresso e vai para a sanção ou veto do presidente da República. A empresa Tupperware, muito conhecida no Brasil por fabricar esses vasilhames para guardar alimentos, abre pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa tem 80 anos de fundação. Recessão argentina se aprofunda com queda de 1,7% do PIB no segundo trimestre deste ano. O X, o ex-Twitter, volta a funcionar no país com drible a bloqueio determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Páginas de Mundo. Após a ação com Pejas, walk-talk do Hezbollah explodem e matam 20. Tribunal de Contas da União dará aval para Exército comprar blindados, veículos blindados de empresa israelense. A ONU pede o fim da ocupação dos territórios palestinos em até 12 meses. Ainda no Caderno Mundo, Lula conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e discute proposta para encerrar guerra da Ucrânia. As páginas de Brasil. Mega incêndios na floresta amazônica aceleram risco de colapso
do bioma. O governo Lula tenta dividir responsabilidades sobre o fogo e estados criticam ações federais, dizendo que não tem uma coordenação. Fogo de turfa mata árvores pela raiz, em Brasília. É o fogo subterrâneo. Aqui no Ceará a gente chama fogo de monturo. Aparentemente não se vê, mas ele está aceso nas galerias, debaixo das folhagens. Mercado Central de Belo Horizonte fecha acordo de cessão de Nani Reitz em casa de apostas. Engenheira civil é morta após invasão de casa em São Paulo. STJ nega pedido de Deolane Bezerra para revogar prisão preventiva e se manifestar em redes sociais. A influencer continua presa. Seguiu os passos do pai na política de Osasco. Ana Paula de Almeida é o registro de falecimento da Folha. No caderno Saúde, a matéria é: associações questionam excesso de horas em terapias para autistas. Documento foi entregue à pasta dos Direitos Humanos e da Cidadania, que anunciou a criação de Câmara Técnica e a abertura de audiência pública sobre os tratamentos. Na área de esporte, a primeira matéria é sobre o tenista Calderano. Após baque em Paris, Hugo Calderano mira Los Angeles. Tilati, Salvatore Tilati, artilheiro italiano da Copa de 1990, morre aos 59 anos, vítima de câncer. E a capa do caderno de entretenimento e cultura da Folha de São Paulo, chamada Ilustrada, tem uma matéria com Ed Rock. De onde eu venho? Ed Rock documenta a sua trajetória pelo hip hop com álbum e filme que ligam a história de sua vida aos versos de seus hits com os Racionais. Vamos para as páginas internas do Estadão, jornal O Estado de São Paulo. E a primeira editorial do Estadão diz: fogo não se apaga com saliva. Preocupado apenas com sua imagem internacional, Lula propõe um pacto nacional ante a crise ambiental. Ora, o Brasil não precisa de pacto, precisa é de liderança e organização. O segundo editorial: o horror da Venezuela que Lula finge não ver. Relatório devastador da ONU comprova que a ditadura no país protagoniza uma das mais agudas crises humanitárias da história recente. Mas nem assim o petista se incomoda. Páginas de política do Estadão. Big Techs. Elon Musk dribla bloqueio determinado por Alexandre de Moraes e o Twitter volta a funcionar no Brasil. Usuários relataram acesso à rede social que está suspensa no país desde o dia 30 de agosto. Bolsonaro fez publicação com ataques à decisão do ministro do Supremo. Primeira pesquisa pós-cadeirada mantém empate triplo entre Ricardo Nunes, Boulos e Pablo Marçal. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes registra 57% de intenções de voto e Alexandre Ramais, o segundo colocado, com 18%.
Isso numa pesquisa do Instituto Quest. Clã Bolsonaro já recebeu do Partido Liberal 2,7 milhões de reais para bancar suas candidaturas a prefeito e vereador. Bolsonaro tem um irmão candidato a prefeito no interior de São Paulo e o filho mais novo é candidato, o Renan, é candidato a vereador em Balneário, no município de Balneário Camboriú. Na sabatina que o Guilherme Boulos deu ontem ao Estadão, ele disse: em situação de reintegração de posse, não vou prevaricar. Candidato do PSOL diz que pretende combater loteamento clandestino ligado ao crime organizado. Centro aparece como favorito em potências do agronegócio paulista. Páginas internacionais. Hezbollah contava vítimas de perjas e foi alvo de auto-toque, bomba e 20 morrem. Ataque de Israel foi sucesso tático, mas sem um objetivo estratégico. O Edmundo Gonzalez Urrutia diz ter sido coagido a acatar a vitória de Nicolás Maduro. Ele teve que até assinar um documento. Ele foi o segundo colocado nas eleições da Venezuela. Diz a oposição que ele que realmente foi o vencedor das eleições para presidente da República e ele pediu asilo à Espanha. Hoje ele está na Espanha, asilado na Espanha. Lula e Putin conversam por telefone sobre BRICS e a guerra na Ucrânia. Nas páginas de Metrópole, Brasil, Câmara libera licitação e simplifica ações em caso de calamidade pública. O texto criado na Câmara Federal após chuva no Rio Grande do Sul também contempla queimadas. Entre recursos liberados estão até 20 bilhões de reais para a linha de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Seca e chuva extrema na Amazônia podem afetar efeito estufa no mundo. Engenheira é morta em casa. Suspeita é de que foi latrocínio. Latrocínio é roubo seguido de morte. Em curso, Bet ensina parceiro a enganar apostadores até com inteligência artificial. Mais uma matéria de uma série que o Estadão está trazendo, mostrando os bastidores dessas empresas, bets, que estão ganhando muito dinheiro com essas apostas online. A ministra Nízia Trindade detalha gasto de 1,5 bilhão e Lula prevê verão com menos dengue. Estudo da USP, a Universidade de São Paulo, encontra microplásticos no cérebro de paulistanos. Página de esportes. Rivais são modelo para o Corinthians, afirma Golbi. Estevão sente lesão muscular e vira dúvida para domingo no Palmeiras. Copa Libertadores. Botafogo pressiona, mas São Paulo se segura e traz ótimo empate no Rio de Janeiro. Casal vai à justiça para dar ao filho nome de Faraó.
Caderno de Economia e Negócios. Sem divisões internas, o Copom, Conselho Monetário Nacional, eleva Selic em 0,25 ponto, mas nos Estados Unidos, o Banco Central de lá cortou 0,50 pontos na taxa de juros. A alta da Selic no Brasil favorece ainda mais a renda fixa. Na primeira queda desde 2020, o FED, o Banco Norte-Americano, o Banco Central Norte-Americano, reduz juro de 0,5 ponto e indica maiores cortes no futuro. O Fernando Gonçalves, analista, diz que projetamos 0,50 ponto na próxima reunião do Copom. Pelo cenário traçado por executivo do Itaú, o Fernando Gonçalves, a Selic deve chegar a 12% em janeiro do próximo ano, a taxa de juros de 12% ao ano. Tribunal de Contas da União alerta a Fazenda sobre o risco de descumprimento da meta fiscal deste ano. Bancos terão de emitir alertas sobre golpes no Pix. Lula sanciona lei que cria fundo de 5 bilhões de reais ao setor de serviços. Grupo árabe e brasileira Condor, a empresa Condor, vão fabricar armas não letais em Abu Dhabi. Em posição singular, país tem de iniciar a transição energética. Nem a Disney consegue conter a astúcia do Mickey paraguaio. Tupperware entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, depois de 80 anos de existência. Por último, é a capa do caderno Cultura, Cazuza Inédito. Livro revela 27 poemas do cantor que morreu de AIDS em 1990. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo do Rio de Janeiro. E as duas primeiras páginas, vocês podem ver, foram compradas pela ANEEL. A ANEEL, que é a empresa que administra lá, que fornece energia elétrica para São Paulo, como também fornece aqui no Ceará. Ela comprou duas páginas de publicidade no O Globo e também no Valor Econômico, aqui, o Valor Econômico também, as mesmas duas páginas de publicidade. Setor energético discute alternativas para enfrentar eventos climáticos extremos, é a primeira página. E Enel investe 20 bilhões de reais no Brasil e reforça potencial do país na transição energética. Os editoriais de hoje do Jornal Globo dizem: o primeiro, Copom acertou ao aumentar a taxa de juros. Segundo editorial, entrada de quem recebe Bolsa Família no mercado formal de trabalho é notícia positiva. Reflexo da selvageria, eleições 2024. Ataques fazem patamar de rejeição em São Paulo superar outras capitais e disputas recentes. Com críticas a Alexandre de Moraes e a vacina obrigatória, Ricardo Nunes eleva tom bolsonarista. Irregulares, anúncios pagos pro Marçal circulam na plataforma, na rede social TikTok.
Boulos vai às centrais sindicais por voto lulista. Tese de legítima defesa encadeirada, improviso nos planos de governo e caminho difícil ao segundo turno por Datena, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB. E ontem ele deu uma entrevista de página inteira, chamada Sabatina, para o Globo. José Luiz Datena. Aliás, foram duas páginas a entrevista dele. Datena entre o mundo real e o universo digital. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes mantém liderança, mas cai 7 pontos e vê o adversário Alexandre Ramagem subir na pesquisa. Peça que associa prefeito ao caso Marielle gera crise do Partido Liberal com aliados. Eleição de Cuiabá vira embate entre chefe municipal e o governador. Essa mesma situação está ocorrendo no Rio de Janeiro e também no estado do Ceará. O X dribla bloqueio no Brasil e a Anatel vai notificar empresas. Bolsonaro comemora volta do Twitter com post na rede social de Elon Musk. Agora nas páginas de Brasil, saindo da política partidária. Incêndios impunes. Exigência de provar intenção dificulta condenação por queimadas criminosas. Comissões ambientais no Congresso ficam longe do debate sobre as queimadas. Parece que eles vivem no outro país, os congressistas, tanto deputados como senadores. O chefe carioca, cozinheiro, chefe de cozinha carioca, que junta as mesas do Leblon às do Itaim Bibi. Novo caderno Economia, novo ciclo de alta. Banco Central aumenta a Selic para 10,75% na primeira subida de juros do governo Lula. Edição 3. Novo patamar dos juros deve guiar decisão sobre aplicações nas bolsas de valores. Banco Central americano reduz juros pela primeira vez em 4 anos em 0,5 ponto. Dólar fecha super quarta com a sexta queda seguida. A ação da Petrobras cai com perspectiva de baixa no preço dos combustíveis. Lula sanciona lei que libera 5 bilhões de reais em socorro para as companhias aéreas. O uso de sucata na siderurgia é caminho para a descarbonização. Previdência. STF deve elevar déficit da Previdência Social em 206 bilhões de reais. Tribunal de Contas da União alerta para dificuldade de cumprimento da meta de déficit zero no orçamento deste ano. Mulheres ganham 20,7% a menos do que os homens. Ainda agora no caderno de economia do jornal O Globo, Tapaué, como um ícone das cozinhas, afundou em crise, com dívida de 1,2 bilhão de dólares, empresa que inovou em 1946 e lançou vasilhas herméticas de plástico, pede recuperação judicial. Front nas páginas de Mundo. Front em movimento. Explosões de walkie-talkie, os aparelhos
de comunicação matam 20 no Líbano, enquanto Israel anuncia nova fase na guerra. Ataques são alvo de condenação internacional. Bebida amarga, consumo de álcool está ligado a 6 tipos de câncer, alerta relatório. Ainda na área de saúde, obesidade na infância eleva risco de esquizofrenia. Anvisa dá orientações sobre o uso do plasma rico em plaquetas. Asfalto selvagem. Mortes e lesões no trânsito aumentam no estado e somam quase 17 mil vítimas somente este ano. Jovem é baleada ao entrar por engano na favela da Maré, no Rio de Janeiro. E por último, é a capa aqui do caderno de esportes. Flamengo enfrenta Peñarol em busca de novo protagonismo. Com esta matéria, nós encerramos aqui este primeiro bloco de notícias da manhã de hoje e convidamos você a continuar com a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência.